E vamos falar com o meu querido Pedro Salles, ele que é advogado, sempre que pode, atende a gente aqui, atende ao chamado do BNews. São exatamente 7 horas e 50 minutos em Salvador, capital da Bahia. Vamos falar com ele para saber, para explicar, né, para traduzir para o povo o que é que significa essa intervenção federal lá no Distrito Federal. Doutor Pedro, bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os ouvintes, aos integrantes também aí do BNews, que é uma segunda casa para mim, né? Já estou acostumado a conversar com vocês e sempre que possível esclarecer ao público essas questões jurídicas, essas questões políticas que por vezes nós somos obrigados a esclarecer para que as pessoas saibam exatamente o que está acontecendo do ponto de vista jurídico e do ponto de vista também político. Não gostaria que essa participação especificamente se desse em razão daquelas cenas terríveis que nós assistimos espantados no dia de ontem, né? Desses atos que podem ser classificados de fato como atos terroristas, ou se não puderem ser como atos terroristas, ao menos como atos efetivamente criminosos, né? Porque dilapidaram patrimônio público, destruíram obras de arte. Na verdade, não só o patrimônio público sai reduzido, sai menor, mas nós, enquanto sociedade, saímos também menor desses episódios de ontem, porque atacaram a nossa cultura, atacaram a nossa arte e atacaram, sobretudo, o nosso regime democrático. Mas você me perguntou sobre a intervenção federal, né, Exato, que foi exato. decretada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda no dia de ontem. Isso não é uma novidade propriamente dita, né? A intervenção federal ela é prevista na Constituição da República, é uma medida excepcional, evidentemente, né? Porque estabelece ali uma série de restrições a direitos e, sobretudo, a prerrogativas de outros entes federativos, né? Porque, no fundo, a intervenção federal significa a União se apropriar por um determinado período, em razão de uma necessidade específica, das competências de um outro ente federativo. Então foi isso que aconteceu. A União, a partir do decreto, né, que foi publicado ainda no dia de ontem, mas que precisa ser confirmado, precisa ser autorizado num prazo de 24 horas pelo Congresso Nacional, e a sessão, inclusive, já foi convocada pelo presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, então vão apreciar esse decreto. Ele pode ser confirmado ou não. Se ele não for confirmado, a intervenção federal cessa a partir desse momento. Se ele for confirmado, ela continua acontecendo. Mas a intervenção federal prevista no artigo 34, ela não é uma aberração jurídica, ela não é algo que a gente precisa se assustar a princípio, porque ela é justamente um mecanismo de defesa do Estado. Quando a federação, e nós resolvemos nos organizar no Brasil dessa forma, né, da forma federativa, se sente ameaçada por alguma razão e há a previsão para que nessa circunstância se decrete a intervenção federal, ela pode acontecer normalmente. Então, o artigo 34 prevê a União não intervirá. Perceba como ela é excepcional. O artigo 34 prevê que a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, e aí traz as hipóteses. Então já deixa muito claro que é uma exceção, mas que é uma importante exceção, um instrumento para a defesa da própria organização federativa. E aí, o que a União fez ontem foi utilizar o inciso 3º desse artigo, que coloca como um dos motivos para a decretação da intervenção federal, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Então, é evidente que, com os episódios de ontem, a ordem pública estava ameaçada, estava prejudicada, né? E isso só pode acontecer, essa intervenção, para que se estabeleça a ordem pública, se as forças de segurança do ente federativo, que sofre a intervenção, não deram conta do recado. E aqui eu abro aspas para falar de uma maneira mais simples. E foi o que aconteceu ontem. Se por conivência, se por leniência, se por má-fé ou não, não estamos entrando nesse mérito. Mas o fato é que as forças de segurança do Distrito Federal não deram conta de impedir os episódios de terrorismo que aconteceram ontem. Então, a União, diante disso, decreta a intervenção federal e assume essa competência específica, porque a intervenção foi específica para a segurança pública, e segurança pública, a princípio, é uma competência dos estados e do Distrito Federal. A União assume temporariamente essa competência
relacionado à segurança pública. Então, você está coberto de razão quando mencionou que as forças de segurança, que a Polícia Militar, que a Polícia Civil também do Distrito Federal, a partir de ontem e até o fim da intervenção federal, que se dará entre 31 de janeiro de 2023, devem obediência, enfim, devem satisfação ao governo federal, mais especificamente ao interventor nomeado no dia de ontem. Conversa aqui com Pedro Salles, ele que é advogado, especialista em direito administrativo, já trouxe para a gente aí, meu querido Pedro, essas informações sobre o decreto que determinou aí a intervenção do governo federal na segurança do Distrito Federal. Vou invadir uma outra área aqui, meu querido Pedro, mas eu espero que você consiga me ajudar. De que forma essas pessoas que protagonizaram essas cenas lamentáveis lá no Congresso, no STF, enfim, de que forma elas podem ser responsabilizadas? Há uma clara possibilidade de responsabilização penal, inclusive, nesses atos. É evidente, Rafael. Eu acho assim que o direito, antes de tudo, e isso fica mais fácil para o senso comum, para as pessoas que não são da área jurídica, mas que acompanham essas notícias e esses fatos, inclusive de maneira muito preocupada, podem analisar a situação, primeiro com bom senso, né? Não precisa a gente ir muito longe para perceber que aquelas cenas de ontem configuram um crime. E configuram diversos crimes, na verdade, né? Não estou aqui utilizando de subjetivismos e nem dizendo que fulano ou cicrano é criminoso ou cometeu crime. Não é esse o caso, né? Mas, em tese, de maneira objetiva, analisando os fatos, ocorreram diversos crimes no dia de ontem, em Brasília, né? Não precisa ir muito longe para perceber isso. Para começar, a própria depredação do patrimônio público já é um crime, né? Só por esse fato já seria possível a responsabilização criminal dos sujeitos envolvidos nos episódios de ontem em Brasília. Só que não para por aí. Nós podemos configurar também os fatos ocorridos ontem como uma tentativa de rompimento do Estado Democrático de Direito. E a lei que prevê, evidentemente, inclusive lei recente, eu não vou me lembrar aqui exatamente, até porque não é minha área o direito penal, mas como estudioso do direito eu posso me arvorar a falar algumas coisas, não tudo sobre essa área, mas algumas coisas. Inclusive lei recente que prevê como crime a tentativa de, por alguma razão, impedir o exercício dos poderes, de, por alguma razão, tentar romper com essa lógica democrática no Estado brasileiro. Então, diversos crimes foram cometidos, né? Estou aqui citando 2 exemplos, né? A própria dilapidação do patrimônio público e também essa tentativa de rompimento da lógica democrática. Meu querido Pedro Salles, obrigado pela participação. Só para a gente finalizar aqui, essa intervenção, que a princípio ela foi assinada ontem, né? O decreto foi assinado ontem, hoje vai ter uma reunião no Congresso para votação, para saber se confirma ou não, e pela lógica que a gente tem visto, deve se confirmar essa intervenção pelos parlamentares. Ela pode ser prorrogada, meu querido Pedro, né? A princípio é até dia 31. Ela pode ser prorrogada? Há a possibilidade de ser prorrogada ou não? Pode sim, Rafael. Na verdade, se formalmente será chamado de uma prorrogação, se for necessário, ou se de uma nova intervenção, isso é uma mera questão formal, né? Não é tão relevante. Mas é possível sim que ela se estenda, né? Não há nenhum impedimento, até porque, como a Constituição prevê como uma medida excepcional, uma medida para resolver alguma questão específica, como é o caso que nós estamos enfrentando, não é possível determinar uma delimitação, um lapso temporal e ficar preso a isso. Se for necessário manter a intervenção por mais tempo, se forem mantidas as circunstâncias que ensejaram a União a decretar a intervenção federal, ela pode ser mantida, ela pode ser prorrogada, ela pode ser renovada, aí a gente pode escolher o nome que vamos usar. Valeu, esse foi Pedro Salles, advogado, fera em direito administrativo, sempre quebra nosso galho aqui, fazendo participações nas matérias do BNews. Pedro, obrigado pela participação, bom dia para você. Por nada, meu amigo, eu agradeço aí pela generosidade, porque essas palavras só podem ser fruto disso. Um abraço a todos e bom dia aí aos ouvintes, aos telespectadores também. BNews, 7 da matina.